Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco, hoje e durante toda a semana. Hoje nós vamos dar continuidade aos capítulos, já aos 4 capítulos que estamos falando sobre esse tema. Começou com a videira, depois passou para as varas da videira, depois os lucros. A semana passada foi refletido sobre o dinheiro, e hoje a minha parte é sobre o ganhar. Então nós estamos no capítulo 58, do livro Caminho, Verdade e Vida, e quem nos dá o suporte de estudo é o Arthur Valadares. E ele nos leva a grandes reflexões. Espero conseguir transmitir aqui um pouquinho do que esse rico texto traz. Esse texto, é uma visão do Emmanuel, uma reflexão do Emmanuel, e a gente vem refletir sobre um pequeno versículo, e o Emmanuel, ele discorre sobre isso. É sobre o ganhar, o nosso dia a dia, como foi no estudo anterior sobre o dinheiro. O que precisamos fazer nesse mundo material para que lembremos que somos um espírito, que estamos aqui, que estamos com esse corpo para uma evolução espiritual. Então, qual é a nossa relação com os recursos do mundo, com o dinheiro, com os lucros? É importante para a nossa vida. Nós estamos aqui através do trabalho, do abençoado trabalho. A gente tem o nosso ganha-pão para o pão nosso de cada dia. E qual que é essa relação do ganhar com o mundo espiritual? As chamadas vitórias materiais, às vezes são grandes derrotas ao olhar espiritual, Então aqui a gente conquista bens materiais, grandes cargos, grandes posses, E quando nós chegamos lá no mundo espiritual, a gente chega lá com toda essa soberba, de levarmos para lá o que conquistamos aqui. E quando chegamos lá, somos o maior dos paupérrimos. Porque nada do que a gente conquista aqui, a nível material, é visto lá. Tem algum benefício lá. Então, nós precisamos prestar atenção em qual vitória nós estamos focados. É claro que nós precisamos dos bens materiais para viver aqui, mas temos que ameliar, temos que trabalhar bem com o que realmente levaremos para lá. Porque Deus, quando nos concede a reencarnação, Ele nos concede tudo que temos para que possamos melhorar o espírito. Mas quando estamos aqui, parece que esse que era um véu, apenas um véu, se torna um pano que faz com que a gente esqueça que estamos aqui para melhorar o espírito e não o físico somente, não só a matéria. E vivemos escravos da matéria. Então, basicamente foi isso que ele quis dizer com o ganhar. O que é ganhar de fato?
né? O que são as conquistas que têm valor do espírito? No Sermão do Monte, o tão falado, né, e lindo Sermão do Monte, Jesus começa se dirigindo justamente, né, aos pobres de espíritos, aqueles que até então eram marginalizados na época, porque só se valorizava aqueles que tinham a posse material. Então eu acho que a gente tem sempre que refletir nisso. E como dizia Gandhi, né, se perdesse todos os livros do mundo inteiro e só restasse o Sermão do Monte, era o necessário para a gente ter uma vida espiritual de acordo com o Evangelho. Bom, o versículo de hoje que nós vamos refletir é o seguinte: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Marcos 8,36. No Evangelho, segundo o Espiritismo, eu não sou assim grande estudiosa como os muitos, eu não sei falar exatamente onde, né? Mas assim, tem uma parte que diz que tem uma rainha, né? Que ela era rainha enquanto aqui na Terra, e quando ela chega lá na pátria espiritual, ela se deparou com a grande surpresa de que nada da sua fortuna, nada das suas vestes, nada das suas coroas, dos seus serviçais, nada da sua arrogância era virtude lá. E ela ficou mais surpreendida ainda quando ela viu pessoas que tanto ela humilhou, né? Que tanto ela desprezou, estavam numa vida espiritual muito melhor que ela, muito mais iluminada. Então, é isso que a gente tem que refletir, né? Sobre o que estamos, pois o que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder sua alma, né? Então a gente tem que estar bem consciente disso. Novamente, a reflexão não é assim. A gente tem que largar tudo e viver só com a roupa do corpo. Não é isso, mas a gente saber ganhar através de um trabalho íntegro, honesto, né? E também o Centro Espírita, a Dona Valderez principalmente, nos estimula muito a isso, né? Quando hoje, por exemplo, nós temos que buscar uma feijoada que nós compramos para ajudar umas das casas. Então a gente também a gente precisa ajudar. É lógico que também não é só ajudar com o dinheiro, né? Porque é muito fácil a gente também dar um dinheiro e depois também não fazer a nossa parte. Mas como hoje nós estamos falando do ganhar, a gente vai focar mais nisso. Desculpa. Muitos dos grandes acumuladores de fortuna, de patentes, de poderes, o fizeram as suas conquistas em cima de crueldade, né, de falta de moralidade, em campos de lágrimas. A gente hoje, graças a Deus, percebe que, principalmente, a gente passando por essa tragédia horrível lá do Rio Grande do Sul, a gente vê que, graças a Deus, muito já se mudou, né? Às vezes eu fico pensando que a gente questiona tanto, né? A gente só fala de como o mundo está ruim, de como as pessoas não ajudam, e aí vem uma catástrofe dessa e a gente vê que não é assim, né? Como diz a Dona Valderez, Ibitinga, porque a gente mora aqui, é uma cidade muito solidária. Mas a gente vê que o Brasil todo, até países de outros países, se moveram para nos ajudar, para ajudar os nossos irmãos.
Eu, particularmente, vou fazer um adendo aqui. Eu fui até o pavilhão para levar algumas coisas que a gente arrecadou, né, na escola, na família. E eu fiquei encantada de ver aquele pavilhão da feira de exposição. Eu pensei assim, a gente vem aqui para tantos eventos de divertimento, né? Ver aquilo lá tão bonito numa feira do bordado, mesmo quando tem na Semana Santa lá, né, representação da crucificação de Jesus, mas vendo aquilo lá lotado e um caminhão sendo cheio para levar para os irmãos, foi lindo demais. Eu acho que nunca teve um espetáculo tão lindo naquele pavilhão quanto que eu vi aquele dia, de tanta doação, de tanta gente trabalhando. Então, é para isso que a gente tem que ganhar. A gente tem que ganhar para também ajudar aqueles, porque sempre tem gente que necessita. E estimular isso nas crianças, principalmente, né? Porque a gente acaba com a ânsia de querer dar um futuro, lógico, de segurança para os filhos da gente, para os netos, para os sobrinhos. A gente, às vezes, acaba colocando essa venda nos olhos das crianças, né? Então, é uma reflexão para que a gente faça. Eu acho que nós espíritas estamos já num caminho bem avançado com relação a isso, né? Porque a gente, graças a Deus, trabalha muito, muito com a caridade, não só financeira, mas de acolhimento de todos. E a gente viu que outras religiões, que outras pessoas, que às vezes nem professam uma religião, estavam lá, estavam ajudando de qualquer maneira. Então, realmente a gente está vendo que, graças a Deus, estamos indo para um mundo de regeneração. Bom, aí ele começa assim: as criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Então, dá licença que eu vou virar minha colinha aqui. Então, é assim, eu me ative muito nisso, ó. O espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Esses valores são os valores espirituais, né? Então, a gente tem que sempre que lembrar aqui que nós somos um espírito, uma experiência carnal, e não o contrário. Por quê? Porque hoje a gente esquece dos empréstimos, né? Que a gente recebe ao vir para cá. Quais são esses empréstimos? O nosso corpo é um empréstimo. Ele não é nosso. E será que cuidamos bem dele? Né? O empréstimo também da nossa própria reencarnação. Porque, como dizem, né, tem alguém que validou a gente lá para que a gente viesse aqui. E será que nós estamos correspondendo a esse? Porque, falando assim, eu escuto muito quando a gente escuta os palestrantes, né? Que a conta da gente está negativa, por isso que a gente veio aqui. Alguém deu um cheque lá em cima para avisar a nossa vinda para cá. E será que nós estamos correspondendo? Será que quando nós voltarmos para lá, vamos estar com a nossa dívida um pouco mais tranquila, um pouco menor, né? Ou será que não, que nós aumentamos o nosso débito? Então, tem sempre alguém validando a nossa vinda para cá. E aí, né, o que conquistamos realmente? O que realmente tem valor? A gente sabe que o que realmente tem valor é a sabedoria, é a espiritualidade, é o companheirismo,
né? É a virtude, é o desenvolvimento espiritual. Geralmente, a gente transforma essa concessão do alto em instrumento de queda. Como assim? Hoje a gente vê, né, muita gente cultuando o próprio corpo. A gente tem que cuidar do corpo, através de uma boa alimentação, de exercícios, né? A gente sabe que nós não temos que viver para comer, nós temos que comer para viver, né? E a gente sabe disso, mas a gente não faz isso. Praticar exercício. Muita gente usa o corpo. Hoje a gente vê muito isso, infelizmente, né? Pessoas que se viciam em cirurgias plásticas, em academias, e vive só para isso, esquecendo realmente que veículo é esse? Para que o nosso espírito está aqui, usando esse veículo aqui no mundo físico, qual é a função? Existe uma função. Então, é uma coisa que nós temos que refletir muito. Recomendou Jesus aos seus tutelados, procurassem, insistissem. Aí, ele fala assim: Jesus nos chama a atenção no Evangelho sobre isso. Ele sempre fala, né? Busque, bateis a porta, pedir. Então, ele está sempre se colocando à disposição, como ajuda. Ele está entre nós. E a gente esquece disso. Então, na hora do necessário, a gente lembra, né? Quando estamos com grandes problemas. Mas, normalmente, quando nós estamos tranquilinho, principalmente financeiramente, né? Que estamos passeando, que estamos conseguindo comprar tudo que a gente consegue, aí a gente relaxa um pouquinho. Mas quando vem a doença, ou quando vem o desemprego, ou quando vem alguma coisa assim, que a gente corre atrás. Mas ele está sempre lá, esperando que a gente chame por ele, busque-o, mas a gente tem que ter uma prática mais diária com isso. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Aos nossos olhos, viver 80, 90 anos, se demorar bastante na terra. Mas nós temos aqui na nossa casa um exemplo muito vivo disso, a dona Valderez, né? Que já está com 85 anos e é uma mulher extremamente ativa, batalhadora, está aqui sempre nos fortalecendo. Esse é a luta enobrecedora. A gente vê aqui na casa, mas ela luta por todas as casas aqui de Bitinga, não só espíritas, mas ela também valoriza muito o trabalho de outras casas que recebem as pessoas. Então, isso é um trabalho enobrecedor. Às vezes a gente fala assim, né? Nossa, por que um Divaldo, Dona Valderez, o próprio Chico, e tanto esqueci o nome dele, Dona Val, aquele de Niterói, o Raul Teixeira. O Raul teve um sério derrame, né? Como que eles conseguem, numa idade já avançada, né, ser tão lúcidos, serem tão ativos? A gente vê, hoje o Divaldo está um pouco mais, mas o Divaldo até pouco tempo antes da pandemia, ele viajava o mundo inteiro. Hoje ele faz toda semana aquele evangelho dele,
quê? Porque são pessoas que trabalham no bem, né? São lutas enobrecedoras, que nos ajudam no físico, nos ajudam a combater a doença, nos ajudam a estar ativos para ajudar aqueles que precisam. Então, essa é a luta enobrecedora. Então, tem um objetivo da gente estar aqui e demorar na Terra, né? Nós temos uma função. A dona Célia passou por um grande problema de saúde, está aqui com a gente, né? Então, são exemplos que nós temos aqui vivendo entre nós e longe de nós também, que é um trabalho muito enobrecedor, né? Então, é sobre essa reflexão que a gente está falando. Todos que a gente cita, e que às vezes a gente esquece de citar também, são pessoas que trabalharam muito fisicamente, que trabalharam muito para o seu ganha-pão, para o seu sustento da família, né? Mas que souberam e trabalham até hoje para o bem do próximo. Então, o que nos ativa, o que nos deixa saudáveis, é exatamente isso. É vivermos aqui, lembrando que temos um físico para ser cuidado, mas também temos um espírito nobre que está correndo na luta para uma evolução. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. Então ele fala assim em cima, né? Por que a gente se demora na Terra para ganhar uma luta enobrecedora? Aí ele fala no próximo parágrafo: toda perturbação nesse sentido provém de mente viciadas das almas em desvio. Então, ele está falando o seguinte, que nós estamos acostumados a falsas vitórias, né? Já vem há várias encarnações, se nós estamos aqui, porque nós estamos há várias encarnações, né? Cometendo algum equívoco que nos traz novamente até a família, até o centro social que a gente vive, para que a gente possa superar esses desafios, né? A mente, ela se vicia, o corpo, a gente vicia o corpo as produtos químicos, mas a mente, ela se vicia a falsas vitórias materiais. Me chamou a atenção um dia, vou só fazer eu ouço muito os grandes amigos, né, espíritas, que fazem muitas palestras, como o Haroldo, como o Jorge Lahar, e eu escuto muito eles. E aí um dia eu estava ouvindo, e eu fiquei bem surpresa, o Jorge Lahar falando dos espíritos que estão conosco, né? Então nós temos os espíritos protetores, os mentores espirituais, os espíritos familiares, os afins, que é aqueles que, se você gosta de comer, a gente não come sozinho, né? Se você se você fuma, aquele que desencarnou, gostava do cigarro, se afina a você quando você está fumando, enfim. E aí, ele estava falando sobre os espíritos familiares, e ele disse que, enquanto mentor espiritual, fica feliz com algumas coisas, com algumas dificuldades que o seu tutelado está passando, porque está vendo que ele está superando, às vezes uma mãe desencarnada não consegue entender ainda a dimensão
de um filho que está passando por aquela dificuldade, porque ele está superando, né, que é isso aqui, que ele fala, os vícios de outras encarnações. Então, no mundo espiritual, gente, também existe isso, eu fiquei muito surpresa, né? Porque às vezes a gente desencarna aqui, a gente fala assim, nossa, esse é o exemplo que ele deu, eu vou dar o mesmo exemplo. Nossa, eu tô uma mãe que desencarnou e acompanha, né, vê o filho. Nossa, tô tão feliz, depois que meu filho entrou naquela licitação, ele conseguiu melhorar tanto de vida, né? Ele está conseguindo comprar carro, ele está conseguindo comprar uma casa, ele está conseguindo... Aí o mentor fala, e eu estou tão triste porque ele está caindo no mesmo erro novamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se estamos aqui, a gente tem que entender aonde está o nosso vício, por exemplo, né? E então é isso que ele está falando aqui, ó. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvios, ou seja, a gente vem várias vezes passando pelos mesmos erros e cabe a nós fazermos um autoconhecimento para saber se o que estamos fazendo nós vamos conseguir, ao findar desta jornada encarnada, estarmos melhores. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde, costuma usá-la na aquisição das doenças destruidoras. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarca os interesses alheios. Então, muitas vezes, o indivíduo é ensinado desde a infância, né, a competir com os outros, a sobrepor aos outros, enquanto devemos, desde muito cedo, levá-lo a conhecer a si mesmo. Eu vi esses dias, aqui tem muita gente jovem, e eu acho isso bem interessante, porque os jovens hoje, eles lidam com o dinheiro de uma maneira bem diferente do que, por exemplo, eu lidei na minha vida. Hoje os jovens têm muita informações sobre investimentos e tudo mais. E isso é muito bom, né? Porque usa-se o dinheiro de uma maneira correta, emprega-se o dinheiro de uma maneira aonde tem que ser empregado. Mas eu vi uma postagem essa semana que me chamou a atenção. Era assim, devia ser um pai, né? Dizendo que o filho dele nunca ia precisar trabalhar. Por quê? Porque desde quando a criança nasceu, ele está fazendo um investimento e quando essa criança tiver 18 anos, ele vai ser um milionário e ele nunca vai precisar trabalhar. Então, eu nem tinha lido esse texto, né? Mas quando eu li, eu me remeteu isso. Eu pensei, né? Aí ele vai ser um milionário sem saber trabalhar? E aí o vazio existencial? Então, pensa-se em deixar muitos bens materiais para o filho. Eu sou mãe, eu também já pensei assim, lutei a minha vida inteira para fazer isso, agora sou avó, a gente não deixa de pensar, mas a gente tem que refletir. Eu acho justo, sim, guardar o dinheiro para um estudo no futuro, né, para se organizar financeiramente para isso.
mas importantíssimo ensinar o trabalho para o filho. Em contrapartida, eu também vi que, eu não vou saber falar o nome também, diz que um milionário lá nos Estados Unidos, apareceu um moço bem jovem, de uns 18 anos, carregando umas coisas até um container. Era o filho de um milionário que estava ajudando a reformar a casa, né? Ele tinha um carro muito simples e o pai ensinou que tinha que trabalhar desde muito cedo. Então, eu falo aos jovens pais que estão aqui, né? Que sim, eu acho que é muito válido a gente ensinar essa questão de usar corretamente o dinheiro, mas também fundamental passar a necessidade do trabalho. Porque deixar de trabalhar, gente, é completamente contra a lei divina, né? Nós estamos aqui, nós não viemos com um passaporte, nós viemos com uma carteira de trabalho, para o trabalho. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja e a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Então, ele está falando tudo aqui, né? A gente não veio aqui, se a gente vem provido de saúde, de um corpo saudável, provido às vezes de bens materiais, conseguimos o estudo, o trabalho, tudo isso é obra divina, estava no nosso plano reencarnatório. Mas nós não podemos ficar fincados aqui como que fosse só o bem material. É como um passarinho que tem asas, né? E põe uma pedra no pé dele para ele não poder voar. Quando a gente se prende ao mundo material, esquecendo do mundo físico, é assim que fazemos. Ficamos presos aqui, só pensando no dinheiro, no que vamos deixar, quanto que estamos gastando, para quem que vamos deixar, e no final a gente vê lá de cima uma briga enorme entre família, né? Ficamos tristes lá, porque tudo que conquistamos aqui e não soubemos dar o devido destino, né? Ensinar a todos, acabam causando maiores prejuízos. Se teus desejos repousam nas aquisições fictícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque nada vale ganhar o mundo que não te pertenças e perderes a ti mesmo, indefinidamente para a vida imortal. Né? Já dizia Jesus, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Nosso coração está vinculado ao que elegemos por tesouro. Se o tesouro se prende exclusivamente à materialidade, o nosso coração está vinculado a isso, nos impedindo de alcançar o voo quando chegarmos no mundo espiritual. Porque o que a gente quer? A gente quer chegar no mundo espiritual e voar, né? E ter conseguido passar por todos os obstáculos aqui, por todos os problemas, né? As provas e as expiações, e chegar lá e conseguir, a hora que for tudo exposto lá na nossa ficha, né? A gente poder ir quitando que nós conseguimos superar. Devemos nos vincular aos tesouros dos céus, pois quando deixamos o corpo físico, seremos levados pelo nosso coração
a esses tesouros que são os verdadeiros. Eu espero ter contribuído um pouquinho para a reflexão de vocês e que Jesus nos abençoe a todos e que possamos melhorar cada vez mais, tanto no físico como também no espírito, que tenhamos o discernimento de fazer as coisas como Jesus nos ensinou. Obrigada.